Então, começando a apresentação, gostaria de agradecer imensamente a comissão organizadora, a SBAG. Acho essencial a gente ter esse tipo de encontro para a gente poder falar de educação continuada em relação à saúde, em relação às doenças respiratórias. Então, a Primora Resp, eu acho que ele tem já um nível em relação a demonstrar a importância disso para a gente poder trazer a melhor, o melhor tipo de tratamento, a melhor abordagem aos nossos pacientes, já que, além de assistencial, nós também temos a capacidade educacional para os nossos pacientes. O paciente sempre vai perguntar, às vezes ele tem mais intimidade com o fisioterapeuta respiratório dele, às vezes ele vai ter mais intimidade com o enfermeiro, com o farmacêutico, com o técnico de enfermagem ou com o próprio médico dele, especialista ou não especialista. Então, acho essencial a gente sempre fazer essas reuniões, a gente sempre estar buscando o melhor para o nosso paciente, para a gente poder ter esse melhor acompanhamento e deixar de ter a asma grave como um grande problema no nosso país e no mundo. Então, novamente, muito obrigado pelo convite, pela SBAG, em auxiliar nessa organização, principalmente a Raíssa, que vem falando comigo já há muito tempo. A gente sempre está acompanhando, sempre vendo também esse trabalho brilhante que a Raíssa faz no dia a dia. Espero agregar um pouquinho mais também à nossa conversa. Então, antes da gente falar da asma e da parte farmacológica, como a gente vai conversar hoje, é importante vocês lembrarem que a asma ela também pode ser dividida em dois grandes grupos, né? Então, a asma alérgica e a asma não alérgica. A alérgica e barra eosinofílica, ela gira em torno de 60% dos pacientes, em alguns estudos mostrando até 70% dos pacientes, e os demais pacientes giram em torno do grupo neutrofílico. Então, esses que são alérgicos barra eosinofílicos, que estão voltados para o tipo T2 alto, como a gente fala, eles vão estar dentro do grupo de hipersensibilidade tipo 1, enquanto o grupo T2 baixo vai estar no pálcio granulocítico, ou seja, outras células, e o grupo neutrofílico. Eu sei que essa parte de imunologia básica, muitos de vocês também, às vezes torcem o nariz, até às vezes não tiveram tanta intimidade durante a graduação ou durante a formação de vocês, mas é essencial a gente entender onde que a gente está pisando para poder depois entender também os imunobiológicos e a ação anti-inflamatória que a gente vai querer fazer para poder tratar o nosso paciente. Então, o norte, como todos vocês sabem, sempre é a iniciativa GINA. Essa iniciativa ela é essencial para a gente poder conseguir ter um amplo espectro em relação ao tratamento, em relação à abordagem de forma mundial, tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. Então, eu sempre indico a todo mundo ler um pouco sempre o GINA, que vai ser sempre atualizado entre os meses de abril e maio. Então, o que eu acabei de mostrar para vocês, né, em relação a esse T2 alto e T2 baixo, ou como se mostra na maior parte dos estudos T2 high ou T2 low, o que é a diferença entre esse inglês, né, que a gente fala no dia a dia? Então, a asma nada mais é do que uma doença heterogênea e inflamatória. Vocês conseguem visualizar nesse brônquio do lado esquerdo o T2 baixo, do lado direito o T2 alto. O T2 alto e o T2 baixo vão ter correlação direta com a genética e a sensibilidade do paciente. E o T2 alto ele vai ter essas alarminas iniciais, que é o TSLP, o IL-33 e o IL-25, que vocês conseguem ver aqui. E depois desse IL-33 e esse IL-25 de TSLP, a partir do momento que o epitélio tenha esse estímulo direto dessas alarminas, seja ele alérgico ou não, ele vai acabar estimulando a via TH2. E por que a gente diz T2? Porque pode ser tanto o linfócito T helper do tipo 2, como outras células linfocitárias que também vão ser do tipo 2, como células de imune inata. E a partir desse estímulo, o TH2 ou as ILC2 também vão liberar IL-4. IL-4, que é essa interleucina que aparece aqui embaixo, e essa IL-4 que vai fazer toda a cascata estimulatória mais adiante. Estimulando o próprio TH2 a liberar IL-5, e o IL-5 vai aumentar os eosinófilos, e é daí que vem a parte da asma eosinofílica, então grande parte vai ser estimulado por esse IL-5 via esse TH2. O IL-4, o IL-13 e o IL-9 vão estimular o linfócito B. O linfócito B é poder produzir as suas IgEs, então aquela famosa IgE específica contra o ácaro, IgE específica contra o fungo, contra barato, epitélio do cachorro, do gato e outros fungos, outros aeroalérgenos. E essas IgEs vão se conectar e vão ficar dissolvidas em relação ao mastócito. A partir do momento que tenha contato com aeroalérgeno, esse mastócito
Um segundo momento vai degranular e vai liberar histamina. Então, é uma cascata que começa desde a apresentação da célula dendrítica lá em cima, a partir das as alarminas estimulando o TH2, o TH2 liberando IL-4, IL-5, 9 e 13, a IL-5 estimulando o eosinófilo, a 4 e a 13 estimulando o próprio TH2 de novo, estimulando o linfócito B a produzir IgE, a IL-9 estimulando o mastócito, a IgS conectando ao mastócito e o mastócito liberando histamina. Então é uma cascata contínua que no fundo, vai fazer aumento de muco e broncoconstricção. Então, aumento de muco e broncoconstricção a longo prazo, de forma recorrente, o que ela vai gerar vai ser, na verdade, uma alteração direta em relação a essa mucosa do paciente, em relação a esse brônquio do paciente. O brônquio vai acabar, com o passar dos anos, entrando no processo de remodelamento, que a gente chama. Então, essa musculatura lisa vai se hipertrofiar, vai ficar cada vez mais rígida, dificultando cada vez mais esse processo de recuperação a cada broncoconstricção. E é por isso que a gente diz tanto, e vocês escutam tanto por aí, que o paciente não deve tratar só na emergência, deve tratar diariamente a sua asma para poder evitar esse processo inflamatório contínuo e evitar esse remodelamento. Como eu falo para os meus pacientes no dia a dia, caso eles não tratem e fiquem tendo durante anos e anos o processo inflamatório, o que vai acontecer com eles é que eles vão parecer realmente um paciente fumante. Eles vão gerar um remodelamento tão intenso que vai simular um DPOC. Já do nosso lado esquerdo, a gente tem o T2 baixo, o T2 low, que ele é muito mais direcionado pelo TH17. E aí nós temos a liberação das interleucinas IL-17, IL-22 e L6, e a gente vai ter muito mais neutrófilo envolvido. Vou mostrar depois para vocês mais na frente, mas a gente atualmente tem anti-TSLPs, que é o tezepelumab, no caso da asma grave. A gente tem o anti-L4 e L13, que é o dupilumab. A gente tem anti-L5 e anti-receptor de L5, que é o mepolizumab e o berralizumab. E a gente tem o anti-IgE, que é o omalizumab. Então, do lado de cá, a gente já tem bastante imunobiológico. O problema é o lado de cá, que a gente ainda não tem imunobiológico voltado para asma, para esse T2 baixo, sendo que o TSLP já começa a se mostrar também um pouquinho mais favorável para o lado de cá também. Mas os estudos ainda estão andando junto com a vida real. Então, a asma, como eu falei para vocês, é uma doença heterogênea, geralmente caracterizada por inflamação crônica. Então, ela tem o chiado, tem a falta de ar, tem o aperto no peito, a tosse. O paciente tem dor e sintomas respiratórios. Depois que ele tem essa dor e sintomas respiratórios, ele acaba tendo uma limitação do fluxo aéreo. E aí, os sintomas que nós estamos acostumados a ver no dia a dia dos nossos pacientes. E isso tudo acontece pela inflamação crônica. Então, didaticamente, a gente tem dividido nos últimos anos, já tivemos algumas alterações, e vira e mexe a gente tem alguma alteração nova em relação a esses parâmetros, mas a gente sabe que aquele paciente que tem um volume respiratório forçado no primeiro segundo acima de 12%, e com aumento também de 200 ml em relação ao início, antes do uso do broncodilatador, esse paciente vai ser aquele paciente que a gente, espirometricamente, vai pensar no quadro de asma, vai fechar o quadro de asma. Já na criança, aquele paciente que vai ter um volume respiratório forçado no primeiro segundo acima de 12% do previsto, de variação, né? Do início até depois que a gente faz a prova broncodilatadora. Mas lembrar que uma coisa que muita gente esquece, a espirometria, ela é um exame complementar em relação ao diagnóstico da asma. O diagnóstico da asma também está intimamente relacionado à clínica. Então, ter a clínica do paciente que tem rinite alérgica, o paciente que tem dermatite atópica, o paciente começa a ter chiado no peito, dor, falta de ar, dispneia noturna, dispneia aos pequenos, médios ou grandes esforços, dispneia ao repouso, aquele paciente que melhora quando faz broncodilatador, e às vezes vem com uma espirometria normal. Esse paciente, mesmo assim, a gente tem que pensar que ele pode ter asma e a espirometria dele tem vindo normal. Então, lembrar que nós temos vários sintomas, que a gente tem que pensar em diagnóstico diferencial, e isso é muito importante para todos os profissionais de saúde que estão aqui hoje assistindo essa apresentação. A gente tem que lembrar que os pacientes, quando eles são mais novinhos, eles podem ter desde doença do refluxo até de cinesia ciliar primária, doenças cardíacas, vira e mexe, eu atendo um paciente que vem encaminhado como asma alérgica, que na verdade é uma doença cardíaca. Às vezes o paciente está usando um beta-bloqueador e as pessoas esquecem que o beta-bloqueador não seletivo vai acabar fazendo broncoconstricção, esse paciente vai ter broncoespasmo.
Entre os 12, os 40, 40 e poucos anos, a gente vai pensar naquelas causas mais comuns do paciente adulto, então obstrução, hiperventilação, a própria fibrose cística, que hoje em dia os pacientes têm conseguido ter uma melhor qualidade de vida, sobrevivido melhor, ter tido uma sobrevida maior, e são pacientes que às vezes ficam também perdidos, porque muita gente acha que fibrose cística é uma doença de criança, uma doença que o paciente morre cedo, e o paciente acaba tendo morbidades, comorbidades intensamente difíceis de serem tratadas, mas não é uma verdade. Mas acima dos 40 anos a gente tem que lembrar do DPOC, que a gente hoje também já está falando de DPOC aqui no evento, porque o DPOC ele é uma doença que as pessoas normalmente vão estar expostas tanto ao tabagismo ativo, passivo, quanto à exposição a outros materiais particulados. Então, com a poluição e as exposições que a gente tem, aqui no Rio de Janeiro mesmo, eu tenho pacientes com DPOC que nunca fumaram, que são expostos a queima e a minério, e a gesso, a tinta, a tecido e a inúmeros outros fatores que podem gerar, sim, a destruição do parênquima pulmonar a longo prazo e dos alvéolos do plano enfisema pulmonar e a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, vira e mexe, aparece aquele paciente que tem característica de DPOC, nunca foi visto, e aí acham que é uma asma, e normalmente, como vocês sabem, as pessoas denominam asma como bronquite, e aí fala, não, isso é minha bronquite, que sempre ataca, e no final, no fundo, às vezes tem uma associação entre asma e DPOC e precisa ser visto pelo pneumologista e pelo alergista e imunologista em concomitância. Então não se esqueçam desses diagnósticos diferenciais nunca. E a partir disso, a gente vai avaliar sempre o nível de tratamento do nosso paciente, que antigamente a gente separava exclusivamente entre asma leve, moderada e grave. Hoje, a gente já separa entre os steps, entre os parâmetros e os níveis relacionados ao GINA. Então, o step 1, 2, 3, 4 e 5 vem se cada vez mais utilizando esses parâmetros para a gente poder separar. Então, step 1 e 2 estaria entre aquela asma leve e moderada, step 3 moderada, step 4 entre moderada e grave, step 5 grave. Então, o nível de tratamento hoje diz o quanto que o nosso paciente se ele é leve, se ele é moderado ou se ele é grave. E a gente sempre vai avaliar esse controle. Então, ter noção que o dispositivo inalatório é a base do tratamento, isso é fundamental. A gente sabe que tem todo um processo dos pacientes no dia a dia de terem um negacionismo em relação a isso. A população ainda tem aquele mito em relação ao vício, a pessoa vai ficar viciada se usar, entre aspas, muito entre aspas, a bombinha. Então, o dispositivo inalatório é fundamental. A gente tem que lembrar que a gente tem vários tipos de dispositivos inalatórios, desde dispositivos em spray até os DPIs e os relacionados a pó e o próprio nebulizador. Eu gosto de falar que o spray, na verdade, é um nebulizador portátil, né? Então, a gente tem que saber essas vantagens e desvantagens desses nossos dispositivos. Deixo, inclusive, para vocês, para quem quiser tirar uma foto dessas vantagens e desvantagens e ler depois os artigos, o que a gente vê é que as vantagens e desvantagens de cada um deles vão estar relacionadas à idade do paciente, à disponibilidade financeira do paciente a adquirir aquele medicamento, ao fluxo inspiratório daquele paciente. Então, se ele vai conseguir realmente puxar o pó, se ele vai precisar do spray, se ele vai precisar do espaçador com máscara, só o espaçador. Então, a gente tem que sempre avaliar isso no dia a dia em cada paciente. Se o paciente, às vezes, é um paciente idoso, não vai ter condições, às vezes, de conseguir fluxo inspiratório para o pó, então ele vai precisar do spray. Se ele é uma criança que, às vezes, não consegue permanecer ali durante muito tempo para fazer a nebulização, às vezes o spray com a máscara já seria o suficiente para ele. Então, a gente tem que avaliar cada caso, avaliando vantagens e desvantagens de cada paciente. Por favor, não se esqueçam disso nunca, ok? Também não estou sendo patrocinado por nenhuma empresa, não tem nenhum conflito de interesse para a gente poder mostrar esses dispositivos e os medicamentos. Então, é importante vocês lembrarem desses steps bem atualizados, Sedugina 2024. Vocês lembrarem que a gente tem sempre, para começar o tratamento, a gente tem que avaliar a quantidade de sintomas que esses pacientes têm. Então, se os pacientes tiverem menos de 4 a 5 dias de sintomas por semana, a gente vai ficar no step 1, no step 2. Se esse paciente já tem na maior parte dos dias daquela semana, a gente vai pensar no step 3. Se ele tem diariamente sintomas, a gente vai pensar no step 4. Se ele passa do diariamente, mesmo assim não consegue se manter no step 4, a gente vai para o step 5. Então, a gente vai escalonando essa evolução de tratamento de acordo com o número e a frequência de sintomas que esse paciente tem. Então, step 1 e 2 é sempre o formoterol com o corticoide inalatório, a budesonida, a fluticasona, em caso de necessidade.
tá? Essa é a base hoje do tratamento. Desde 2019 a gente não utiliza mais o beta 2 agonista de curta geração de forma isolada, então ele sempre tem que estar associado ao corticoide inalatório. Depois, o step 3 já é diariamente uma dose baixa de corticoide inalatório com formoterol, step 4 aumenta para dose média, step 5 dose alta, e aí a gente vai começar a associar os outros medicamentos, seja ele um antileucotrieno, um imunobiológico, corticoide oral, o antimuscarínico e assim por diante, a gente vai associar dependendo de cada um dos pacientes. E já naqueles locais, como aqui no Brasil, né, infelizmente a gente não tem, a realidade principalmente aqui do Rio de Janeiro, a gente não tem a associação de formoterol com o corticoide inalatório de graça, né, sendo disponível para todos os pacientes, a gente tem através de LME, e muitos pacientes às vezes não conseguem, não tem parâmetro nem para ter, então esses pacientes de step 1 e 2 não entram dentro desse parâmetro. O que a gente vai ter é essa outra alternativa aqui, no qual a gente vai ter corticoide inalatório com o beta-2 agonista quando tiver necessidade. Então, quando tiver necessidade, corticoide inalatório com beta-2 agonista é SOS. No segundo momento, corticoide inalatório sem nenhum beta-2 no step 2, no step 3 vira igual ao de cima aqui. Então, corticoide inalatório mais um beta-2 agonista de longa duração, aumenta para um corticoide inalatório mais o beta-2 agonista de média duração e depois aumenta mais ainda para as outras associações, como eu falei para vocês. Então, qual é o passo que nós temos que ter? Ver o número de sintomas. O paciente nunca tratou na vida? Não, nunca tratou na vida. Qual é a quantidade de sintomas que ele tem? A partir do número de sintomas, a gente vai escalonar esse paciente dentro de alguns níveis e separar ele dentro desses steps. E aí seguir. E aí a gente sempre vai rever esse paciente, reajustar esse paciente, ver se ele está tendo necessidade de mais medicamento e jogar ele para cima ou para baixo dentro desses steps para a gente poder conseguir gerar esse controle do paciente. Isso é outra tabelinha clássica que a gente tem em qualquer livro de farmacologia, que no próprio GINA a gente tem também. Então, é importante vocês sempre verem, para quem for prescrever, para o próprio farmacêutico que vai estar ali na linha de frente ensinando para o paciente a usar o medicamento, o enfermeiro, quais são as doses de corticoide entre o baixo, o médio e o alto corticoide inalatório, tanto no adulto quanto na criança. Eu não vou, né, ler cada um desses, porque senão a gente ficaria até amanhã aqui lendo cada um desses, mas é importante a gente saber que todos os corticoides inalatórios que nós temos disponíveis, a gente tem doses baixas, médias e altas, para a gente poder conseguir fazer a abordagem desses pacientes. E aí, a partir desse avanço, a partir desse avanço, a partir dessa evolução, a gente vai mantendo esses steps. E isso não importa. Vocês podem ver que, inclusive na criança, a gente já conversou de criança hoje, inclusive na criança, no step 1, 2, 3 e 4, a gente vai aumentando progressivamente a partir do estímulo e a partir da falta de controle desse paciente, utilizando os scores. A gente pode usar o Asthma Control Test, que é o ACT, a gente pode usar outros questionários para a gente poder avaliar sempre se esse paciente está ficando bem, se ele está tendo exacerbação, e é importante todo mundo lembrar que a exacerbação não é só a ida à emergência, é a falta de ar diária, é o uso de corticoide oral que o paciente faz em casa sem falar para o médico, sem falar para o enfermeiro. Então, cuidado com essa exacerbação que a gente acha que é o paciente que vai na emergência, né, que fica internado. Não, às vezes ele toma um prednisone em casa, ele toma um prednisone em casa e não fala. Então, hoje em dia eu tenho o costume também de perguntar para o paciente, para o acompanhante, chegou a tomar algum corticoide algum dia? Fez alguma coisa nesse período? Quantas doses de salbutamol fez? Teve que fazer alguma outra coisa para poder resgatar? Então, assim, eu pesquiso bem, porque às vezes o paciente está tendo crise e ele acha que ele está bem. Porque ele chegou para você, às vezes, tão mal, que aquilo para ele é normal. E a gente não quer isso, né? A gente quer a qualidade 100%. Então, lembrar que tem que rever em todas as consultas, rever o diagnóstico, rever comorbidades associadas. Já tive paciente que abriu doença cardiológica durante o tratamento da asma, rever manejo e técnica. Tem paciente que fica chateado, às vezes já está tratando há 10 anos, você pede, pega aí o dispositivo, vê de novo comigo como é que faz. Mas tem que rever sempre. Às vezes o paciente está errando a forma do manejo, mesmo que ele esteja bem, sempre veja a técnica. Reavaliar isso pelo menos a cada 3 a 6 meses, a partir do momento do controle, e avaliar a compreensão dele e da rede de apoio dele. Se a família dele também está apoiando, se o cônjuge, se a gente consegue ter um acompanhamento da comunidade dele. Lembrando que de todos os grupos, né, todos os pacientes que têm asma, 3%, de 3 a 5% são os pacientes que realmente têm asma grave, né? Boa parte deles fazem alta dose de medicamento,
alguns em torno de 16, de 15 a 20% têm asma de difícil controle, mas só de 3 a 5% tem asma grave. E lembrar que asma de difícil controle é aquele paciente que às vezes tem problema em fazer o medicamento, em utilizar o medicamento, seja ele por questão socioeconômica ou por negacionismo do próprio paciente e da rede de apoio dele. Mas o paciente da asma grave, ele precisa desse acompanhamento, dessa avaliação a longo prazo. Por quê? Porque ele vai estar ali naquele step 4 e step 5, utilizando dose alta de corticoide anulatório, com dose alta de beta-2 agonista, com antimuscarínico, e ele vai entrar no imunobiológico. E aí lembrar que o imunobiológico, como a gente está falando, é essa abordagem em relação específica, ela é uma abordagem nova, o omalizumab veio em 2006, mas os demais começaram a surgir em 2019 para cá, e a gente tem que lembrar desses esquemas para a gente poder lembrar de quais são os imunobiológicos. E aí, a gente não pode esquecer quem são eles e ou quais são as funções de cada um deles. Então a gente tem aqui o mepolizumab, que é o Nucala da GSK, a gente tem o Fasenra, que é o benralizumab da AstraZeneca, a gente tem o omalizumab, que é o Xolair da Novartis, a gente tem o dupilumab, que é o Dupixent da Sanofi, e a gente tem o tezepelumab, que é o Tezspire, que também é da AstraZeneca. Cada um deles tem um local de ação dentro dessa cascata. A gente pode ver aqui naquela cascata que eu mostrei para vocês, e, por exemplo, o tezepelumab, que é o Tezspire, ele está aqui em cima, ele está no TSLP. O TSLP, ele é muito alto, é uma alarmina muito alta. Então, quando a gente bloqueia lá em cima no TSLP, o que vai acontecer é que toda a cascata inflamatória adiante vai estar bloqueada. Aí vocês vão falar para mim, ótimo, Guilherme, perfeito, eu bloqueei aqui em cima, bloqueando aqui em cima eu acabo com todo o restante do problema. Concordo com vocês, concordo com esse raciocínio. Entretanto, a gente sempre busca medicina de precisão. Então, tem que fenotipar esse paciente, tem que saber se realmente esse paciente vai ter necessidade de um medicamento tão alto nessa cascata, porque lembre, quanto mais alto, maior a chance da gente ter algumas alterações que a gente às vezes não identificou ainda nos estudos. Então, o anti-TSLP vai bloquear aqui em cima, que é o tezepelumab. O anti-L4 e anti-L13 é o dupilumab, vai bloquear aqui no meio. E quando bloqueia L4 e L13, vai reduzir muco, vai reduzir o estímulo de TH2, vai reduzir o estímulo de linfócito B para produzir IgE. Quando bloqueia o IL-5, como o receptor de IL-5 e o próprio IL-5, que é o mepolizumab e o benralizumab, vai bloquear o eosinófilo. Ótimo, perfeito, maravilhoso. E quando é o omalizumab, bloqueia IgE aqui embaixo, a IgE total barra específica. O que vocês têm que lembrar é que desses grupos aqui, a gente tem hoje disponível no SUS o omalizumab e o mepolizumab. Principalmente aqui no Rio, a gente consegue hoje em dia, tranquilamente, através de solicitação por LME, fazendo laudo, deixando tudo regularzinho, bonitinho, solicitar o omalizumab e o mepolizumab nesses pacientes que chegam no step 5, que já tiveram inúmeras internações, pacientes que às vezes estão utilizando corticoide oral de forma recorrente. O dupilumab, o benralizumab e o tezepelumab, eles ainda não entraram pelo SUS. Pela ANS, daqueles pacientes que às vezes têm a oportunidade de ter um plano de saúde, a gente sabe que o omalizumab, o mepolizumab, o benralizumab e o dupilumab, então esses quatro aqui, eles já conseguem ser disponíveis através do rol da ANS. O tezepelumab ainda não. Então até hoje, nessa conversa que a gente está tendo, o tezepelumab ainda não. E outra coisa que eu acho essencial também da gente conversar é que muitas vezes as pessoas menosprezam, né? Os alunos na faculdade falam muito isso para mim, os MABs, eles são extremamente caros. Realmente. A gente vê aqui, por exemplo, o mepolizumab, ele custa em torno de 6 a 8 mil reais cada aplicação, e isso é uma aplicação mensal. O dupilumab, ele já faz às vezes aplicações, 2 aplicações, depois uma aplicação a cada 15 dias, ele custa em torno de 8 a 10 mil reais. O omalizumab, ele pode fazer até 4 aplicações de 15 em 15, dependendo do peso e da quantidade de IgE dele. Então, ele custa em torno de 2.500 a 3.500 reais. Então, esses tratamentos, eles podem chegar em torno de 15, 20 mil reais, às vezes, por mês. Então, pelo menos de 10 a 20 mil, ele não acaba chegando. E o tezepelumab, custando em torno também de 10 a 12 mil reais. Esses valores eu peguei para vocês no dia de ontem. Então, tá bem atualizado para vocês poderem ver o quanto que esses valores variam, e sem nenhuma relação de propaganda também, mas para vocês poderem ter noção desses valores. Então, o que eu acho essencial é da gente conseguir mostrar que esses medicamentos, eles são medicamentos novos,
são medicamentos bons, são medicamentos com boa indicação, mas que no fundo, a gente está falando de em torno de 3 a 5% de todos os pacientes com asma. Se a gente tem 300 a 400 milhões de pacientes com asma no mundo, a gente está falando em torno, então, de 1 milhão de pacientes, 1,5 milhão, 3 milhões de pacientes. Então, aquele grupo entre 1 e 3 milhões de pacientes, a gente vai acabar tendo essa boa parte de pacientes utilizando esse medicamento da asma grave. Os estudos mostram que, às vezes, em alguns países, também classifica-se a asma grave como steps mais abaixo. Mas a gente tem que lembrar que o paciente tem que usar o dispositivo inalatório diariamente, ele tem que fazer uso do corticoide associado ao beta-agonista de forma adequada, mitigar todas as comorbidades, fazer atividade física, ter um bom acompanhamento com a fisioterapia respiratória, e já está fazendo de tudo, perfeito. A gente tem todos esses parâmetros de forma adequada, o que a gente vai fazer posteriormente? Aí a gente vai avaliar se ele tem necessidade de fazer um imunobiológico, porque vocês viram o custo disso. O custo é extremamente alto, tanto para o SUS quanto para os seguros de saúde, e a gente tem que ter cuidado quando a gente vai prescrever esse tipo de medicamento. Então, a gente não pode esquecer que vários pacientes vão aparecer para a gente no dia a dia, pacientes que são atletas, pacientes com alteração ocupacional relacionada à asma, pacientes idosos que às vezes começaram a asma num momento mais avançado, paciente associação asma com TPOC, paciente gestante, e todos esses pacientes podem ter asma desde a leve até a grave. E tem que fazer o medicamento diariamente, de forma regular. Tentem conversar com o paciente de vocês, tragam o paciente de vocês para uma roda de conversa, mostrem a associação para eles, mostrem a educação continuada para eles, tragam a importância do conhecimento ao paciente para a gente poder ter a melhor abordagem possível. Então, gostaria de agradecer novamente pela oportunidade de conversar aqui com vocês e agora estou disponível para a gente poder conversar em caso de alguma pergunta e alguma dúvida. Muito obrigado.